Ibuprofeno, cetoprofeno e nimesulida. Eu tenho certeza que você já deve ter tomado algum tipo de medicamento que tenha essas substâncias. Eu vou contar para vocês a história do paciente Gabriel, um paciente de 45 anos que passou comigo recentemente aqui no consultório. E ele era um paciente que praticava muita atividade física, mas ele tinha uma dor crônica no joelho direito. Ele já fazia 6 meses que estavam intercalando o uso dessas medicações para o controle da dor, até que ele acabou descobrindo um problema grave nos seus rins. Olá, eu sou o Dr. Tiago e eu sou médico urologista aqui em São Paulo. Essas medicações, os ibuprofenos, o cetoprofeno e a nimesulida, é uma classe de medicação que nós chamamos de anti-inflamatórios não hormonais. E hoje nesse vídeo eu vou explicar para vocês como que funciona esse tipo de medicação, por que elas ajudam no tratamento da inflamação e da dor, por que esses remédios podem lesar os seus rins e como fazer para evitar que isso aconteça ou como utilizar corretamente essas medicações a fim de que você não tenha um problema renal. Os anti-inflamatórios são medicamentos muito utilizados no controle da dor, só que eles acabam aumentando em até 2 vezes, ou seja, eles dobram o risco de insuficiência renal, principalmente quando mal utilizados. Tanto o ibuprofeno quanto o cetoprofeno, a nimesulida e o diclofenaco são remédios que atuam no processo inflamatório do nosso corpo. Como que é o mecanismo de ação desses remédios? Essas medicações, elas agem na produção de uma substância que se chama prostaglandinas. Elas inibem a produção das prostaglandinas no nosso corpo. E essas prostaglandinas são responsáveis pelo processo inflamatório. O processo inflamatório, ele acontece toda vez que o corpo precisa reparar alguma área danificada do nosso corpo. Então essas prostaglandinas vão nessa região e sinalizam para o nosso corpo que ali tem um problema e elas fazem com que algumas células de reparo, células de defesa migrem para essa região para que o processo comece. O problema é que isso acaba gerando dor e desconforto. Então, quando a gente usa um anti-inflamatório, a gente inibe a produção dessa prostaglandina, diminuindo ali o processo de inflamação local, o que faz reduzir a dor. E o que isso tem a ver com os nossos rins? Os rins, eles são responsáveis aí por eliminar, eles são o filtro do nosso corpo e eles eliminam diversos tipos de substâncias, inclusive os anti-inflamatórios. Então, quando você faz uso de um anti-inflamatório, ele vai passar pelo seu rim também. Então, só isso, quando você tem um uso prolongado da substância, principalmente acima de 7, 10 dias, você já pode causar uma lesão direta dentro do rim, que nós chamamos de nefrite intersticial. Essa nefrite é uma inflamação que vai acontecer dentro dos rins por conta do anti-inflamatório. E isso lesa o seu rim e pode levar o paciente à insuficiência renal. Além disso, os anti-inflamatórios, inibindo essa produção de prostaglandina, eles acabam reduzindo o fluxo de sangue para os nossos rins. As prostaglandinas são substâncias que controlam e regulam a quantidade de sangue que vai passar dentro do nosso rim. Então, quanto mais prostaglandina eu tiver, geralmente mais sangue vai passar dentro daquele rim. Quando você inibe a produção da substância, você reduz a prostaglandina, reduzindo o fluxo de sangue renal, o que pode diminuir o funcionamento do rim e causar uma lesão renal aguda, uma insuficiência renal aguda. É por isso que quando você toma anti-inflamatório, a urina tende a ficar mais amarela, ou seja, você reduz o fluxo de sangue, reduz a quantidade de sangue que está passando ali no seu rim, e isso faz com que a urina fique mais concentrada, ou seja, mais amarela. E qual é o jeito de você tomar essas medicações a ponto de que
não tenha nenhum comprometimento renal. Existe alguma coisa que se possa fazer para que isso evite o problema de ter uma insuficiência renal? Bom, a primeira coisa que eu preciso que você saiba é que se você já tem algum problema renal, você deve evitar o uso de anti-inflamatórios a qualquer custo. Pacientes que já tenham algum grau de insuficiência renal, pacientes que tenham alguma lesão dentro do rim, devem evitar o uso de anti-inflamatórios. Segunda coisa, se você é idoso, o seu rim já, por conta da idade, acima de 60 anos, já teve algum grau de perda de função. Isso é normal do envelhecimento, só que os anti-inflamatórios podem potencializar isso. Por isso que o uso de anti-inflamatórios em pacientes idosos acima de 60 anos deve ser ainda mais restritos. E para pacientes adultos jovens, que não tem nenhum problema de saúde, que os rins funcionam muito bem. O que a gente recomenda é não fazer o uso prolongado dessa substância, principalmente não ultrapassar 5 dias de uso e, obviamente, utilizar na dose correta. Tem alguns pacientes que estão com dor, tomam não faz efeito, ou ainda continuam com dor, acabam tomando outro ibuprofeno logo em seguida, o que causa o dobro da dose e você pode ter ainda mais lesão renal. Então, não utilizar acima da dose recomendada e não utilizar por mais de 5 dias. Isso já é um bom começo para você não ter lesão renal. E como eu falei, a prostaglandina ela regula o fluxo de sangue para dentro do nosso rim. Se você, durante o precisar usar anti-inflamatório, eu recomendo que você aumente o consumo de água. Isso vai compensar esse mecanismo que vai acontecer no seu corpo por conta do uso do anti-inflamatório, aumentando o volume sanguíneo, aumentando a sua hidratação e fazendo com que esse fluxo de sangue no seu rim seja mantido. Portanto, se você for utilizar algum anti-inflamatório por qualquer motivo, está com dor em algum local, dor de cabeça, alguma dor crônica, dor nas costas, aumente o consumo de água, aumente a sua hidratação, assim você consegue diminuir a chance do uso, a chance de uma lesão renal por conta dos anti-inflamatórios, tá certo? Então, os anti-inflamatórios, eles podem sim ser utilizados com segurança, desde que o paciente não tenha nenhum comprometimento renal prévio, não tenha nenhuma doença renal crônica, não tenha nenhum problema de inflamação nos rins e também evitar esse uso prolongado dos anti-inflamatórios, tá certo? Uma dúvida muito comum que eu recebo também é se pacientes com cálculo renal podem usar anti-inflamatórios. De novo, se não tiver nenhum comprometimento da função do rim, o que geralmente não acontece nos pacientes com cálculo renal, você pode sim utilizar, inclusive é uma das classes de medicações que mais tem eficácia no tratamento da dor ou da cólica renal. Portanto, o anti-inflamatório ele pode ser utilizado como um analgésico, ele é recomendado porque ele é um dos mais eficazes no tratamento da crise de cólica renal. Então, resumindo para vocês, se tiver mais de 60 anos, procure um médico para saber se está tudo bem com o seu rim, faça os exames para poder saber se você pode utilizar esse tipo de medicação. Segunda coisa, beba muita água caso você esteja fazendo uso de anti-inflamatórios. Se você está em algum tratamento que precise do uso dessas medicações, aumente o consumo de água, assim vai fazer com que você reduza a chance de ter alguma lesão renal. E terceiro, não faça o uso prolongado dessas substâncias, principalmente acima de 5 dias, sem que você esteja em um acompanhamento médico muito próximo, tá certo? Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu respondo para você. Eu sou o Dr. Tiago. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos e espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo.